Agora, falando a respeito da cidade de Fortaleza, a capital vai proibir a circulação total de pessoas a partir de sexta-feira. Essa medida vai permitir os deslocamentos justificados, como idas ao mercado e ao médico, só que fica proibida a ocupação de espaços públicos, como praças e feiras. Trazendo a informação para vocês, o coronavírus já provocou mortes em mais de 100 bairros. São 103 bairros com mortes dos 121 bairros da capital cearense. Para entender a real situação, nós conversamos agora ao vivo com o prefeito Roberto Cláudio Bezerra. Prefeito, obrigada pela gentileza de conversar agora com a CNN. Eu gostaria de lhe perguntar como é que está o sistema de saúde da capital e de que maneira essa decisão de vocês é diferente de um sistema de lockdown, visto que vocês estão propondo um isolamento extremamente rígido, bem parecido com lockdown. Bom dia, Lisa. Bom dia também especial, Gotino, a todos que acompanham a CNN Brasil. É um prazer poder compartilhar o que a gente tem feito aqui em Fortaleza e também as nossas dificuldades enfrentadas aqui no município. É bom registrar que 4 grandes motivações moveram a Prefeitura e o Governo do Estado em conjunto a tomar essa decisão. A primeira delas foi uma muito baixa adesão ao isolamento social, principalmente ao longo da última semana. Indicadores de fluxo de trânsito e também de sinal de celular indicam que houve um relaxamento do isolamento social, medida essa fundamental para a gente prevenir casos e óbitos. Uma outra questão importante foi o aumento sustentado em curva praticamente linear de casos e de óbitos também, mesmo durante o período de isolamento. E uma terceira razão, e certamente a mais importante, que a despeito de um vultoso investimento feito numa rede praticamente paralela construída pelo governo e prefeitura, especificamente para o Covid, a gente já vê alguns dos nossos hospitais e UTIs próximos ao limite da sua capacidade. Para dar um exemplo, nos hospitais de trauma e de emergência maiores aqui da cidade, e que montou, na verdade, um bloco inteiro de UTI, trabalhou ao longo da última semana com a taxa de ocupação variando entre 90% e 98%. Então, essas razões, essas motivações foram as razões pelas quais a gente decidiu implantar medidas de isolamento social mais rígido e principalmente com rigor maior de fiscalização. Exatamente por compreendermos que é o isolamento social a medida mais simples, mais inteligente, mais eficiente e assim, mais importante, segundo agências internacionais de saúde, para a gente reduzir o ritmo da transmissão, como também, principalmente, prevenir e reduzir óbitos. Prefeito, estamos conversando aqui com o prefeito Roberto Cláudio Bezerra. Prefeito, o senhor deve ter conversado com o seu secretário de saúde muitas vezes ao longo desse período de pandemia. O coronavírus surpreendeu você e a sua equipe médica, a sua equipe da Secretaria de Saúde, porque lá atrás, eu me recordo bem, muito se comentava de que no calor nós não vamos ter problema, esse é um vírus de inverno, é um vírus que se propaga no frio, por isso a Europa está sofrendo demais, a Itália, a Espanha. Eu vejo que agora, por exemplo, 8h24 da manhã, Fortaleza tem 29 graus neste momento, ou seja, uma temperatura elevada. Só que a gente percebe que no Nordeste também há um número elevado de casos. O coronavírus surpreendeu você e as autoridades locais aí? A mim não. Eu nunca considerei que o coronavírus seria uma gripezinha ou um resfriado. A gente está tratando de uma epidemia, de um vírus com características gripais que se comportou de forma bastante distinta do próprio SARS e da própria H1N1. A capacidade que ele teve de rápido alastramento pelos continentes e pelos países demonstrava já no início um poder de contaminação muito mais severo do que esses outros tipos virais. Então, assim, a gente esperava, sim, uma pandemia que ao chegar aqui no Nordeste brasileiro, principalmente em cidades como Fortaleza, que vivenciam um cenário de desigualdade, ainda de infraestrutura precária em algumas comunidades, ele poderia, inclusive, asseverar a sua ocorrência e a sua gravidade.
em alguns casos. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma tradição, e no estado do Ceará, bom que se diga, uma tradição nacional de um sistema de vigilância epidemiológica, de monitoramento de dados bastante eficiente. Isso tem nos ajudado a ter dados bem atuais, ajudado também a orientar ações e políticas mais dirigidas a algumas comunidades aqui da cidade de Fortaleza, mas a própria característica do vírus, né, de ter um alto poder de virulência, de capacidade de transmitir, ela tem que ser compreendida e respeitada com humildade pelas autoridades sanitárias para que a gente possa agir com maior eficiência. Infelizmente, Coutinho, como disse você, no começo, em virtude de ser algo desconhecido, não faltaram palpites, não faltaram especulações e, infelizmente, permanecem as fake news. O papel da imprensa nesse momento, da comunidade científica nesse momento, das autoridades sanitárias é fundamental para a gente informar bem a população. A despeito de a gente estar fazendo aqui grandes investimentos na área assistencial, muita mídia publicitária de prevenção, muito investimento em fiscalização, não há, nesse caso, prevenção mais eficiente do que a boa consciência da população. Se cada um dos nossos cidadãos for um agente de promoção da vida e da saúde, certamente nós enfrentaremos com muito mais eficiência o impacto dessa epidemia na saúde e na vida das pessoas. Prefeito, como é que vai funcionar essa logística? Até para a gente esclarecer para quem está assistindo a gente aí de Fortaleza, no estado do Ceará. É impossível colocar, assim, digamos, uma cerca em volta da cidade e limitar quem entra e quem sai. Então é necessário uma fiscalização muito grande, até porque é uma cidade bastante populosa. De que maneira vocês vão conseguir limitar o ir e vir dos carros e das pessoas? Porque é um isolamento social mais rígido que o normal. Vocês não estão chamando de lockdown, mas é um isolamento rígido. Como segurar o ir e vir das pessoas numa capital tão agitada e intensa como Fortaleza? Elise, nosso problema aqui maior, inclusive identificado por esses marcadores de isolamento, como o sinal de celular e como também o fluxo de trânsito, demonstram que o nosso maior problema não é nem tanto o deslocamento entre os bairros. Nosso maior problema é a garantia do isolamento dentro da comunidade. A gente assistiu e tem assistido feiras livres, acumulando pessoas, bares informais abertos, muita gente passeando em calçadão, em praças, com uma rotina praticamente normal, em aglomerações que são os locais mais favoráveis para essa disseminação e contaminação acontecer com maior severidade. Então, o nosso grande desafio será a gente garantir que esse isolamento dentro da comunidade aconteça. Como também, como você disse, garantir algum controle. Não tem como você isolar uma cidade como Fortaleza, que tem uma grande conurbação urbana com os municípios vizinhos. Não há limites, como você disse. Você está numa rua, o número da casa 200 está numa cidade, o número 220 está em outra cidade. Então fica muito difícil você garantir esse isolamento da cidade, né, tendo em vista esse padrão de conurbação urbana que nós temos em Fortaleza. Por essa razão, as nossas medidas vão ser, são detalhadas, vou simplificar em alguns eixos. A primeira delas, controlar a livre circulação de pessoas e carros, desde que não sejam para fins essenciais, que são descritas no próprio decreto: supermercado, atividade profissional que está permitida, atuação em serviços de saúde e outras. Segunda, não permitir nenhum tipo de aglomeração em atividades que não sejam definidas como essenciais, sejam elas formais ou informais. Outra questão importante também é que a gente não vai restringir, mas nós vamos controlar a circulação de entrada e saída de carros e pessoas nos limites da cidade. Faremos blitz mesmo, que vão ter um caráter educativo, informativo, e obviamente que a gente vai, nos primeiros dias, questionar a razão de entrada e saída em cada um dos eixos principais, no caso, estradas federais, estradas estaduais e grandes vias municipais que são metropolitanas, todas elas terão um controle de acesso. E também a obrigatoriedade do uso de máscara para qualquer circulação pública. Teremos agentes do governo do estado e da prefeitura para garantir a fiscalização e garantir, obviamente, que é o cumprimento dessas orientações e normas de isolamento social mais rígido. Muito bem. Prefeito Roberto Cláudio Bezerra, obrigado por falar com a gente aqui na CNN e tenha um bom dia. Bom dia, Elise, um prazer.
Olha, o prefeito Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza, conversando com a gente, ele que teve coronavírus também, né? A gente informou aqui na época.